Alô, bom dia. Bom dia! Vamos lá? Olha só. Então hoje a gente está dando sequência aqui à nossa série, o estudo do livro Quem Pensa Enriquece. Hoje a gente está no capítulo 10, né? Capítulo 10, sexta-feira, segunda semana, e a gente está quase chegando no final. São 13 capítulos, hoje a gente vai fazer o capítulo 10. Então eu quero convidar você a me acompanhar nesse capítulo que vai ser uma reflexão muito importante. Muito bom dia, Norberto. Fica ligado, porque esse passo, né? Esse capítulo do livro é muito importante. É de uma importância assim tremenda para as pessoas que querem realmente resultados extraordinários. Porque ele fala sobre o poder da transmutação sexual. O que o Napoleão Hill quis falar sobre esse negócio? E ele diz o seguinte, né? É você transmutar, é você transferir, né? Como se fosse fazer uma transferência de energia de uma área para outra. E cara, isso é muito doido. E eu vejo nitidamente assim pessoas que perdem muito tempo, perdem muito foco em função dessa questão. Ele fala, por exemplo, que esse poder de transmutação sexual ele não está só nos seres humanos. Ele dá um exemplo, por exemplo, de aquele animal, por exemplo, né? Se você pegar, por exemplo, um cavalo, que você castra o cavalo não perde a graça, ele deixa de ter todo aquele vigor, aquela vontade, né? A diferença entre os animais irracionais e o homem é que a gente pode pegar esta energia e transmutar ela. E aí, eu não posso perder essa brincadeira aqui, né? Uma brincadeira de mau gosto, mas não precisa castrar o cara para fazer com que o cara direcione a energia sexual. E segundo ele, no próprio livro, tem uma parte que ele fala, é bem interessante isso aqui, que ele diz o seguinte, né? Os 10 estímulos mentais mais poderosos. O estímulo mental mais poderoso, número 1, é exatamente, né, o desejo de expressão sexual. O desejo de expressão sexual, né, faz uma pessoa remover montanhas. E aí ele diz o seguinte, né, que se você pegar, por exemplo, ele salienta que isso é muito forte para os homens, mas também funciona para as mulheres. Então ele diz assim, muitas vezes eu encontrei homens milionários que eles atribuíam a fortuna deles como se fosse uma forma, né, de garantir a segurança, né, até a segurança alimentar, a segurança financeira, né, da sua família. Então, o estímulo, né, mental, ele fala assim, ó, o estímulo mental no sentido de fazer com que você preste atenção, que você prenda a atenção, que você fique pensando naquilo. O número 1 é exatamente, né, o desejo da expressão sexual. E aqui entra uma coisa muito importante, porque depois desse desejo da expressão sexual, aí que vem o amor. Então você veja o poder que tem, né, essa energia. Então se eu aprendo a transmutar, meu Deus do céu. Bom dia, Taíla, muito obrigado. Isso aí mesmo. Vamos lá, vamos compartilhar. Porque compartilhando você está fazendo um papel muito importante. Vamos voltar para cá. Então vamos parar para pensar. Imagina que o cara ele está trabalhando no dia a dia, mas ele começa a pensar na esposa, na namorada, naquela mulher que ele tanto deseja, e aí ele perde o foco. E aí muitas vezes, se você não dá atenção para isso, ou seja, se você não transmuta essa energia, sem notar, sem querer, você acaba perdendo tempo,
perdendo capacidade de fazer o que tem que ser feito. E aí entra a habilidade de transmutar. E aí como que a gente faz para transmutar esse negócio? E aí ele diz o seguinte, cara, isso aqui é muito importante, né? Ó, exercício de força de vontade, disciplina. Como que você faz para ter disciplina? Disciplina vem de ser discípulo de si mesmo. Como que eu faço para, em vez de ficar, por exemplo, durante uma semana inteira tranquilo, né, só dando atenção, por exemplo, para coisas fúteis, e em vez disso dar uma atenção direcionada para o que tem que ser feito no meu trabalho, na minha vida pessoal. No meu caso, por exemplo, né, que vocês estão acompanhando aí, eu estou com uma meta muito legal, né, de reduzir gordura corporal a nível de 15%. Cara, esse negócio é punk, velho. Porque com 53 anos, que é o meu caso, né, para você tirar 1 quilinho, 1%, é bastante difícil. Então, se você não pegar a energia de muitas áreas na vida e não direcionar para aquilo que tem que ser feito, a probabilidade é que você não vai acontecer, você não vai atingir, né? Um dia, Nadir, meu amor, tudo bem? Vamos lá, vamos falar sobre uma coisa muito importante hoje. Estamos falando que é transmutar, né? Transmutar pressupõe pegar uma energia de uma área da vida e levar para outra área da vida. E eu estou falando exatamente essa coisa da transmutação da energia sexual. É quando você, principalmente os homens, conseguem dar uma atenção para um dos desejos ardentes de outra área. Veja só, primeiro capítulo do Napoleão Hill. Você precisa ter um desejo ardente. Então você pega muitas vezes homens, né, com uma faixa etária mais jovem, né? E aí entra uma coisa que ele fala no livro que é muito importante, que muitos milionários, muitos homens, né? Ele fala muito sobre os homens, foram fazer a sua fortuna depois dos 50 anos. Porque antes eles ficavam dando muita atenção, né, para a sua vida, né, do relacionamento com as mulheres. É aquela coisa, pô, o cara solteirão, o cara fica doidão, o cara não quer saber de trabalhar, o cara não quer saber de estudar, porque ele está ali, né, literalmente sem conseguir transmutar aquela energia. E aí quando ele consegue fazer isso, bum, os negócios começam a acontecer, ou seja, os resultados começam a acontecer. E esse exercício ele vai requerer, então, como ele fala aqui, a palavra que ele usa é força de vontade. Força de vontade é você ter, né, por trás da força de vontade, vem o termo disciplina, que para mim soa mais fácil, mais prático. Porque o que é disciplina? É ser discípulo de si mesmo. Se eu sou discípulo de mim mesmo, eu sou mestre do meu caminho. Se eu quero ser mestre do meu caminho, eu tenho que definir o meu rumo. Se eu quero definir o meu rumo, eu preciso definir um desejo ardente por algo que seja realmente importante. E por isso a importância de quem me conhece aqui, né, eu falo do meu Black Book, meu livro preto, onde eu tenho escrito aqui, eu faço isso há muitos anos, eu vou mostrar para você aqui, tem uma folhinha, ela está amarelada, né, desde 1996, essa folhinha é de 1996, aqui eu tinha descrito, né, os meus principais desejos, objetivos e tudo mais. Então, ali tem comprar um computador em 1996, comprar um videocassete em 1996, é muito legal. Então, quando você tem clareza de objetivos, você pega a tua mente e direciona para aqueles objetivos. Então, por isso aqui, se você chegou agora, no 10º capítulo comigo, e está aqui comigo pensando, rapaz, como é que eu faço isso? A pergunta é, você conseguiu pegar os 9 capítulos que a gente já viu aqui, né, episódios, vamos chamar de episódios, né, e dar uma atenção para eles? Porque isso é transmutar. É isso, é direcionar o seu pensamento. E não esquece, né? Pensamento gera
sentimento. Pessoas que têm um estado de espírito muito adequado, ou seja, o cara está empolgado, o cara está decidido a chegar em lugares que poucas pessoas chegariam. Quando ele tem esse sentimento, né, que gera a ação, é sinal de que ele transmutou. Ele está direcionando a sua energia para aquilo que é um desejo, ou seja, um objetivo claro, que se transforma em um desejo. E aqui entra uma coisa bem importante, né, que a gente falou lá nos 2 ou 3 primeiros capítulos. Não basta você ter um desejo ardente, por exemplo. Todo mundo quer comprar uma Ferrari, todo mundo quer ter um corpo, né, com um shape legal, todo mundo quer viajar ao mundo. A gente ouve as pessoas falarem isso. Mas quando que é um desejo ardente? É quando existe transmutação de energia, ou seja, quando eu tenho envolvimento profundo emocional com esse desejo. Se ele não é verdadeiro, você começa a só ter da boca para fora. Ontem eu vi um post que o cara fez, que é muito legal, que ele fala que nossos pensamentos eles têm um poder muito pequeno. O poder está nos sentimentos. Nos sentimentos. Você viu que o dia que eu não faço café, rapaz, me dá esse bocejo, tem que fazer café, não adianta. Acho que é o cheirinho do café que me... Né? O café também, né, faz transmutar a energia. Uau! Então você pensa comigo aqui, quantas vezes você teve um objetivo na sua vida e você acabou muitas vezes não tendo fé que aquilo ia acontecer, você acabou não tendo uma disciplina para fazer acontecer, e talvez, né, a causa de não estar direcionando, não estar agindo em direção àquilo que você queria, é porque você estava perdendo foco para outras coisas. E esse é um ponto muito crucial. Deixa eu ver o que mais ele fala aqui. E ele fala assim, né, que a intemperança, né, ou seja, aquele cara que não tem uma esperança clara naquilo que ele quer chegar, certo? Pelo motivo, né, pela causa deste problema de não transmutar sua energia sexual, ou seja, o cara que muitas vezes fica ali perdido, certo? Por exemplo, o jovem, né? Poxa, ele precisa ir para a balada, ele precisa encontrar o amor da vida dele, às vezes não é nem o amor da vida dele, ele sai buscando o sexo, e esse cara muitas vezes ele passa noites em claro, e é por isso que a gente diz assim, nossa, quando o homem casa, parece que ele amadurece, e aí ele até engorda, né? Por quê? Porque daí ele deixou de dar atenção para se transformar, né, num homem que é desejado pelas mulheres, ou seja, o macho alfa da tribo. E é exatamente nesse momento que ele começa a fazer patrimônio, quando ele senta na cadeira e deixa de correr atrás, né, das moças e tudo mais. Então, isso popularmente a gente tem uma noção, mas aqui no livro do Napoleão Hill, a gente consegue ter um entendimento profundo sobre a importância disso. E aí ele relata, né, no finalzinho lá do capítulo, ele diz, né, que é tão prejudicial quanto os hábitos de consumir álcool e de comer inadvertidamente. Ou seja, se você pegar uma pessoa que muitas vezes, né, tem a doença, né, do alcoolismo, ou então tem aquela coisa de comer excessivamente, que daí gera obesidade, pode ser comparado com essa dificuldade de transmutação sexual, que é o ser viciado em sexo. E quando eu digo viciado em sexo, é viciado em pensamentos, em questões sexuais. E quando isso começa a acontecer, e quando você não tem noção, né, de que isso está acontecendo, você está desperdiçando energia, como se tivesse um ralo, certo? E a energia que poderia, se não tivesse esse ralo, estar sendo direcionada, transmutada para você pensar, produzir, criar coisas novas, ir em direção, ou seja, fazer pequenos atos em direção aos seus objetivos e aos seus desejos, né, que você estipulou para você, aquele ralo começa a roubar toda a sua energia. É a pergunta que eu gosto de deixar, né? Todo dia, quando a gente tem um episódio aqui, eu gosto de deixar um tema de casa. Faça uma reflexão do
quanto você, principalmente se você é homem, mas para a mulher também serve, do quanto você ainda está deixando escapar pelo ralo a sua atenção, do quanto seus pensamentos estão muitas vezes sendo direcionados para esse aspecto, né, sexual. Isso é muito importante, principalmente para você que assiste aqui, que ainda é muito jovem. E a gente precisa entender, né, que o jovem com 20, 25, até 30 anos, e o cara que ainda não está, sei lá, não está casado, ou mesmo que esteja casado, que não tem uma companheira fixa, ele está ali, poxa, eu preciso encontrar, né, a minha mulher, né? Aqui a gente não vai nem falar assim, o amor da minha vida, porque nesse momento o cara não está muitas vezes buscando o amor da vida dele, ele está buscando uma fêmea, ele está ali com aquele ímpeto, e muitas vezes esse cara, ele, em vez de estar dando atenção, né, e não tem certo e errado, certo? Aqui a ideia é justamente transmitir para você o que o Napoleão Hill detectou e criou como sendo um ponto importante, que é a transmutação dessa energia para uma energia de foco em trabalho, foco em produtividade. Então, se você ainda é muito jovem, esse exercício é muito importante e vai ser muito legal você fazer, que você talvez vai começar a se dar conta de por que seus pensamentos às vezes não direcionam para um objetivo e qual é a razão, né, que faz com que você fique muitas vezes distraído no seu dia a dia. Esse exercício pode ser, né, a primeira parte de uma mudança bem importante da sua energia, ou seja, do direcionamento da sua energia. Tá legal? E para você também, se você está aqui e você é um cara que nem eu, que está com 53 anos e você ainda não está dando vazão completa, ou seja, você ainda não está totalmente focado em fazer acontecer aí no seu negócio, aí na sua profissão, e você se dá conta, rapaz, eu ainda estou, né, com aquela coisa que eu tinha na juventude de estar ainda muito focado, né, nesse aspecto, né, da energia sexual que não me faz, né, não me deixa muitas vezes manter o foco naquilo que realmente importa. E isso é muito sério, porque existe hoje um dos vícios, né, que não é socialmente difundido, mas existem estatísticas muito fortes, que são os vícios em pornografia. Muitas vezes você não conhece, não sabe da pessoa, mas você não entende por que o cara não tem tempo para isso, o cara não tem tempo para aquilo, mas muitas vezes ele está perdido, dando atenção para aquilo que é instintivo. Não esquece, né? Ele mesmo fala aqui, olha só, os estímulos mentais mais poderosos, o primeiro deles é o desejo da expressão sexual, né? Segundo, o amor, depois um desejo ardente de ter fama, poder ou ganho financeiro e dinheiro. Então você veja que se você é um cara que está querendo ter dinheiro, ter poder, certo? Ter ganhos financeiros, esse desejo ele vem depois do seu desejo sexual e depois do aspecto do amor, né? Por uma ordem hierárquica. Depois disso, a música mexe com os nossos sentimentos, a amizade, uma aliança mestra baseada na harmonia de duas ou mais pessoas, ou seja, a mente mestra que a gente falou ontem, o sofrimento mútuo, a autossugestão e o medo é o nono item que gera um estímulo mental. Então, se você parar para pensar, hoje muitas empresas, muitos grandes vendedores usam um principal estímulo, né, de vendas como se fosse o medo. E agora a gente se dá conta que o medo é apenas o nono na hierarquia dos estímulos mentais e emocionais. E o primeiro deles é exatamente o que nós estamos falando hoje. Então, quando você descobre isso, é como se você tivesse descoberto uma mina de ouro para você conseguir direcionar a sua atenção para aquilo que realmente vai levar você, para aquilo que vai te gerar, né, a realização de um propósito verdadeiro de vida. Então isso é muito importante. Então leva a sério e amanhã você pode me contar aqui se deu para fazer uma reflexão bem legal. E amanhã, aliás não, amanhã é sábado, né? A gente volta a falar agora aqui segunda-feira, rapaz.
A segunda-feira a gente vai falar sobre a mente subconsciente. E você vai começar a entender que todos esses episódios, eles vão enquadrando. Dilvandro, seja bem-vindo, tudo bem? A gente está falando aqui sobre um estudo do livro Quem Pensa Enriquece. E hoje, especificamente hoje, a gente falou sobre o poder, né, daquela coisa da gente ficar pensando em sexo, né? Então, o termo hoje, o título é o mistério do sexo, certo? Que é o poder da transmutação dessa energia. Amanhã a gente fala sobre, segunda-feira a gente fala sobre o poder do subconsciente. Então isso que a gente falou hoje, muitas vezes não está consciente, né? É aquela coisa que você nota que as pessoas fazem quase que no automático, sem se dar conta conscientemente que elas estão fazendo. Então, eu acho bem legal que a gente vai ter só segunda-feira, a gente tem sábado e domingo para você parar e refletir e trazer, quando a gente fala trazer à tona, né? Trazer à tona é trazer ao consciente aquilo que a gente faz de maneira automática, que a gente faz de maneira subconsciente, sem se dar conta que aquilo pode, né, ser positivo ou negativo. Se você não faz essa transmutação que a gente falou hoje, é extremamente negativo para as suas realizações, para os seus sonhos. Agora, se você começa a pegar o seu subconsciente e observar aquilo que inconscientemente você faz, e começa a direcionar para aquilo que realmente importa, meu amigo, sai da frente. Então tá aí o tema de casa para você no final de semana. Para quem está chegando aqui, para quem vai assistir, né, esse conteúdo depois, o replay que fica disponível por uns dias, aqui a regra é mais ou menos assim. Então a gente começa uma série, e essa série ela vai até o final e eu deixo disponível aqui os vídeos no Instagram. Quando termina a série, e a série vai terminar na próxima quarta-feira, quando termina a série, eu vou lá, venho aqui no Instagram, eu apago todos esses vídeos e eu deixo disponível apenas dentro do Manager Club, que é uma área de membros fechada, que as pessoas têm acesso por assinatura. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Manager Club, no link da bio aqui no Instagram você encontra. E o Manager Club está hoje chegando a 240 videoaulas, né, com muita coisa sobre liderança, gestão, vendas, coaching, um pouquinho de mentoria, tem até mesmo sobre falar em público, sobre vendas, tem um negócio bem legal lá, tem ferramentas de coaching com práticas, com material em PDF para baixar, tem os meus 5 e-books que eu escrevi, que estão lá disponíveis para baixar. Eu estou com um dos meus desafios aqui, dos meus objetivos é escrever um livro, agora sim, que vai ser um livro impresso, né? Então, poxa, está bem difícil de tirar tempo para isso, né? Aliás, se você não sabe, eu já tenho 3 livros que eu escrevi em coautoria, são pela editora Ser Mais, né? Um deles é sobre coaching, um outro é sobre treinamento e desenvolvimento e outro deles é sobre produtividade e gestão do tempo, certo? Esses são livros impressos que eu escrevi em coautoria, né, com outros autores. Deve ter ainda nas livrarias se as edições não estão já limitadas, esgotadas. Então, como eu estou falando para você, segunda-feira a gente volta para cá. Se você não viu os outros episódios, aproveita no final de semana para maratonar. É só você dar uma corrida na timeline aqui que tem ali, né, estudo sobre o livro Quem Pensa Enriquece. E você vai ver episódio 1, episódio 2, 3, 4. E são os 13 episódios baseados em cada capítulo do livro. O livro tem 13 capítulos. É uma forma de eu dar o meu ponto de vista, o meu jeito de pensar sobre a leitura do livro Quem Pensa Enriquece. E talvez para você vai ser legal. Se você já leu o livro, é uma forma de você verificar, poxa, será que eu penso igual ao Alexandre? Será que eu entendi a mesma coisa que ele? Se você ainda não leu o livro, está aí talvez a forma de você se deparar com um conhecimento extremamente importante, que talvez vai ser um marco na sua vida. Tá legal? Qual é a minha intenção de fazer isso gratuitamente aqui no Instagram? Propósito. Quando eu entendi o meu propósito externo de vida, que é compartilhar com o máximo de pessoas os conhecimentos que ao longo da minha vida, né, aqui tem uma parte dos meus livros, eu tenho entre 850 e 900 livros, né? E aí as pessoas me perguntam, você leu tudo isso? Eu li tudo, e alguns deles eu já li 3, 4, 5 vezes. Como Quem Pensa Enriquece é um livro que já tem há muitos anos,
E eu agora selecionei ele para fazer uma revisão. Pensando até mesmo em causa própria. Poxa, eu preciso, né, dar mais atenção para aquelas coisas que eu aprendi lá no Quem Pensa Enriquece, para eu, né, refinar a minha forma de fazer. E por que não fazer isso compartilhando com as pessoas? E é exatamente isso que eu estou fazendo agora aqui com você. Então, se eu estou compartilhando com você num ambiente aberto, né, que não tem custo, a ideia é justamente que quando você oferece para o universo, né, o máximo de si, existe uma lei da causa e efeito. Ou seja, toda vez que eu compartilho algumas coisas com você, o universo de certa forma me recompensa, e recompensa muito rapidamente. Você pode fazer isso, sabe como? Basta você pegar e dizer assim, cara, eu vou também passar esse conteúdo aqui para as pessoas que precisam escutar. Olha só, tá chegando o final de semana, tu pode vir aqui, no ladinho, aqui embaixo, né? Bem aqui assim, tem um aviãozinho, né? Um sinalzinho assim. Você clica ali e manda para 5, para 10 pessoas. Mas manda só para as pessoas que você gosta, que você quer que realmente aprendam aquilo que eu estou ensinando aqui. E até depois alerta o cara, olha só, esse aqui é o episódio número 10. Tem outros 9 episódios que vão ficar no ar até a semana que vem. Então dá tempo de maratonar essa série, dá tempo de você aprender praticamente tudo sobre o livro Quem Pensa Enriquece só assistindo aqui. Esse é o meu propósito de vida, é compartilhar com o máximo de pessoas. Eu tenho uma missão que é oriundo desse propósito, que é encontrar 100 mil brasileiros e ajudar essas pessoas a se desenvolverem de maneira rápida, ética e muito profunda. Então é exatamente isso que eu estou fazendo hoje aqui. Muito obrigado, ótima sexta-feira para você, a gente se encontra segunda-feira aqui. Um grande abraço, obrigadão pela presença.